Olá, tudo bem com vocês? A gente, né, as pessoas, elas às vezes fazem um esforço tremendo para conseguir o respeito das pessoas, respeito dos familiares, respeito dos colegas de trabalho, respeito dos amigos, respeito nas redes sociais. Mas a pergunta é: a gente realmente necessita do respeito dos outros? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa expressão respeito, que é muito usada, muito utilizada hoje em dia e também muito mal compreendida. As pessoas não compreendem essa expressão e fazem uma confusão da palavra respeito com aceitação da sua conduta, do seu jeito de ser, e não é bem assim. Então o respeito ele tem uma complexidade, ele se divide em três partes, né? Três tipos de respeito que têm que ser considerados para que esse respeito maior seja exercido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, não esquece de fazer o ritual do YouTube aí, dar aquele like maroto aqui no vídeo, se inscrever se não está inscrito, quem está se inscrevendo sejam bem-vindos. Ativar as notificações e compartilhar o vídeo, compartilhar o canal para as pessoas e para os grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar na sua compreensão pessoal, para que eles possam tomar uma decisão de mudança, se for o caso, ou de procurar uma ajuda. Ok? Então vamos lá. O respeito, a etimologia dessa palavra, ela significa olhar de volta, olhar em torno. Então, para que você possa ter o respeito, que é a consideração, é necessário ter esse olhar em torno, olhar novamente, para poder compreender aquilo e ter uma atitude correspondente a isso. E não acontece isso hoje em dia. Hoje as pessoas elas querem que a sua forma de se expressar seja aceita de forma inquestionável. E elas chamam isso de respeito e não exercem as outras partes do respeito. Então o respeito ele se divide em três partes. O respeito por si, o respeito pelas pessoas e o respeito pela vida. O respeito ele só se estabelece se ele acontece nessas três esferas. O que as pessoas hoje em dia elas exigem é o respeito por elas. Elas querem ser respeitadas, mas não respeitam o outro, não respeitam a vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O respeito por si, alguns teóricos acham que a construção do olhar por si, né, olhar em si, olhar voltado para si próprio, ele se estabelece ali na infância e na adolescência, quando esse elemento que é muito desejoso e muito egocêntrico começa a ter essa percepção, mas é um erro. Na realidade, não se constrói o respeito por si nesse estágio. Nesse estágio, você adquire ideias dessas pessoas que convivem com você, que estabelece uma forma de agir que não é a sua. Então, se você chega na idade adulta reproduzindo conceitos que não são seus, você não está se respeitando. Então, o início do respeito por si é a autocompreensão, é o autoconhecimento, que ele não pode ser estabelecido, infelizmente, nestas fases, porque a imaturidade emocional não permite você ter essa profundidade de conhecimento. Então, não é na infância e adolescência que você começa a construir esse respeito por si. É quando você, tendo uma maturidade emocional, começa a olhar para você e descartar os conceitos, as ideias que foram implantadas na sua cabeça e começa a construir seus próprios conceitos, suas próprias concepções de vida, de relação, suas próprias ideias de sociedade, de mundo. Quando você faz isso, você começa a construir um respeito por si mesmo, porque você vai atender às suas necessidades com esse olhar, né? Com esse olhar que o respeito ele é traduzido, olhar de novo. Então você tem que olhar novamente para você, para ter uma compreensão do que quem é você e aí sim se respeitar. E o respeito por si ele é muito importante, porque ele dá origem aos outros respeitos.
Quando a pessoa não faz essa reflexão sobre o respeito por si e acha que o respeito por si é as pessoas aceitarem como ela é, sem que ela tenha feito essa avaliação, aí está o erro. Porque ela não tem a compreensão dela, o que ela está fazendo é reprodução de ideias. Eu vou dar um exemplo para você, essas questões identitárias. As pessoas, é uma ideia, a questão identitária é uma ideia. E se a pessoa não se compreende, ela começa a reproduzir essa ideia de uma forma automática, sem avaliação nenhuma, e exige que essa ideia seja respeitada, atendida sem questionamento. Ela mesmo não questionou isso. Ela não percebeu que tipo de impacto e que influência teria nela mesma, faltando respeito por si mesma. Porque você tem que fazer essa avaliação e essa compreensão. Então, o primeiro passo é o respeito por si, que não começa na infância e na adolescência. Começa geralmente na idade adulta, quando você tem a capacidade, a percepção de olhar para você, olhar de novo e fazer essa avaliação, e aí sim, fazendo todo esse trabalho de compreensão e de limpeza, vamos dizer assim, eliminando todas as ideias que você recebeu pronta e você nem refletiu sobre elas, eliminando, refletindo sobre elas, você vai começar a construir o seu eu verdadeiro e aí sim começar a respeitar você mesmo. Depois vem o respeito pelo próximo. Então, assim, como eu falei, hoje em dia as pessoas acham que o respeito é uma mão de via única. O outro tem que me olhar e tem que me aceitar como eu sou, sem eu fazer esse exercício, porque o respeito por si, pelo outro, é uma mão de via dupla. Eu respeito, eu sou respeitado porque eu respeito. Então, se eu tenho uma manifestação de pensamento, de vida, eu tenho que saber perceber o impacto que isso vai causar no outro. Não que eu não possa me expressar, mas eu tenho que ter essa compreensão, coisa que hoje em dia não tem, né? Hoje, na era dos radicalismos, dos opostos, dos polos, a polarização, esses indivíduos, eles não compreendem o impacto das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua forma de agir, se é que essa forma de agir veio de uma releitura das suas concepções, mas se veio, elas não, provavelmente não veio, porque quando a pessoa faz essa leitura, ela entende também a questão do impacto no outro. Então, hoje em dia, assim, na polarização, eu me expresso e eu quero ser respeitado e eu não quero nem saber que tipo de impacto está acontecendo no outro, na vida do outro, na forma dele lidar com as coisas. Eu não quero saber disso, eu quero agir e pôr no final. E o outro lado também age da mesma forma. A minha concepção de mundo é essa e eu não quero saber que impacto vai ter nas vidas das pessoas. E essa falta de compreensão e do entendimento do respeito pelo outro, tem a ver com o impacto que minha vida, que minhas ações têm no outro, acaba criando essa polarização. Então, o respeito pelo outro é saber de que maneira o meu comportamento impacta no outro e entender a forma que a pessoa está se expressando e as razões dela. Então, começa com a compreensão de si, fazendo essa limpeza e tendo essa percepção da sua integralidade, e depois olhando como ela faz ter impacto na relação com o outro, numa sociedade que eu vivo, e ter uma compreensão também da atitude, das formas, das maneiras e dos porquês que a outra pessoa está se comportando daquele jeito. Esse é o respeito pelo outro. E, por final, o respeito pela vida, que tem a ver com todas as expressões de vida que se manifestam na sociedade. Se eu não respeito a vida, se eu tenho um desprezo pela vida humana, por qualquer tipo de vida, pela essência, né, pela existência, eu não tenho como exigir respeito. Eu não receberei respeito. O que vai acontecer é que se eu tenho mais poder, mais força, aquilo vai ser imposto às pessoas por uma ação agressiva.
Mas isso não significa respeito. Mais uma confusão que se estabelece hoje em dia é as pessoas confundirem respeito com autoridade. Então, se eu imponho, se as minhas ideias estão no governo do momento e elas são ali impostas porque tem toda uma máquina, tem toda uma força por cima, eu acho que aquilo é a conquista de respeito e não é. Aquilo é uma imposição autoritária de uma ideia, tanto de um lado como do outro, entendeu? Então, assim, isso não é respeito. Respeito é a compreensão de todo o ambiente, de toda forma de se expressar, de toda uma forma de vida que o cerca. Se você entende toda essa dinâmica e a maneira como as coisas, as pessoas se expressam, você está começando a respeitar a vida. E ao respeitar a vida, você conclui esse ciclo de respeito. Então, começa pelo respeito por si, que é a autocompreensão, o autoentendimento. Sem isso, não há respeito. Ao fazer isso, eu vou saber qual o impacto que causa no outro e vou também ter uma compreensão da forma de expressar do outro, não de aceitação, é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho que aceitar o que o outro está fazendo ou está se expressando, mas eu tenho que compreender aquela forma de expressão. Ao fazer isso, eu respeito, porque respeitar não significa aceitar, concordar. E por final, respeitar todas as formas de expressão de vida que te cercam. Valorizando isso, você vai concluir esse tipo de respeito e eu tenho certeza que você vai ser respeitado. Você vai conquistar esse respeito que você procura. Então, hoje em dia, há muita confusão. Exige respeito. Não, isso não pode acontecer. Três coisas que acontecem quando demonstra que você está sendo desrespeitado. Sempre uma ação onde eu espero esse retorno do outro, independente da minha ação, independente da minha reflexão. E não é isso. O respeito é um ato contínuo, é um ato comum a todo mundo, é um ato que acontece de uma forma interligada. Não há respeito se não existe interação entre as partes. Quando existe apenas o respeito de uma parte pela outra, isso não é respeito, isso é obediência. E, com certeza, se um dia essa relação de força terminar, o respeito, esse teórico respeito que existia, ele vai desaparecer. Agora, quando você faz essa ação contínua, esse respeito ele vai ser de uma forma prolongada, ele vai ser de uma forma que todas as ações vão levar a uma naturalização dessa relação. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.